Olá, você meu amigo, boa tarde, você minha amiga, uma boa tarde. Queremos aqui cumprimentar todos aqui nesta noite de terça-feira. É um prazer exato estar com todos vocês aqui, contando com a audiência de vocês aqui mais uma vez, porque esse podcast aqui, esse Conducast, é um Conducast voltado aos trabalhadores em transportes e com certeza, com inúmeras informações muito importantes a cada um dos senhores e das senhoras. Hoje aqui nós temos aqui convidados aqui maravilhosos, né? Eu estou aqui hoje com Eduardo Costa, ele é bacharel em Direito, é do Centro Nacional de Perícias do Ministério Público Federal e professor em Perícia Judicial e revisor de perícias médicas do IPEC. Então, assim, ele tem informações assim brilhantes, informações que vêm ao encontro da nossa necessidade. Porque nós sabemos que as dificuldades do dia a dia são grandes. E essas informações, doutor, é muito importante para nós, viu? Então é um prazer recebê-lo aqui. Receba o nosso carinho aqui especial de o senhor estar aqui, disponibilizar o seu tempo para estar passando essas informações para todas as pessoas que nos estão assistindo e vai nos assistir ainda no decorrer desse programa de 1 hora. Também estamos aqui com a Anabela Andrade. Ela é ativista social e trabalha na defesa das mulheres e das crianças. Abuso. Então isso aqui é um tema que nós vemos trabalhando aqui há muito tempo em relação à defesa da mulher e à defesa das nossas crianças, que são mulheres que precisam de ajuda, mulheres que precisam ser defendidas e crianças que precisam ser defendidas o tempo inteiro. E temos aqui uma defensora em relação a isso. É um prazer receber a senhora aqui. Muito obrigado, doutora. Obrigada. É de muita relevância receber a senhora convite. aqui e é um prazer todo nosso. Também estamos aqui com o Marcos. Marcos é conhecido, ele gosta de ser chamado assim, de cachorrão, é amigo nosso, é diretor do Sindicato dos Condutores de São Paulo, faz um trabalho brilhante ali na unidade da Metrópole Itaim, ali na Zona Leste, é um defensor dos trabalhadores do setor de manutenção. Nosso abraço a você que trabalha no setor de manutenção. E o Marcos é um trabalhador e é um diretor em atividade que defende o seu dia a dia. Quero também agradecer aqui ao nosso companheiro e amigo Esdras, também o companheiro Fabinho. Estamos aqui. Quero agradecer também aqui, não está aqui conosco, mas vai nos dar o prazer de estar aqui em breve, o presidente Ricardo Patá. Muito obrigado, presidente, por ceder o espaço físico aqui. É uma honra sentar aqui na cadeira que o senhor apresenta o seu programa aqui toda semana. E é muita responsabilidade também ao mesmo tempo. Mas muito obrigado pela confiança, pelo respeito que tem por nós, para que a gente possa levar nossas informações sempre aos trabalhadores e trabalhadoras do setor de transporte público da cidade de São Paulo. Vamos iniciar então. Eu quero iniciar primeiro com a nossa companheira Anabela, que é a defensora de uma causa muito importante, que é a defesa da mulher, a defesa das crianças, de abuso sexual e também de violência doméstica e no trabalho, assédio e tantas outras coisas que acontecem. Por favor, Anabela, a palavra é toda sua, viu? Obrigada pelo convite, quero agradecer a vocês, né, Chiquinho, Marcos, a Cleonice Caetano, que é uma companheira de luta, nós atuamos em várias frentes juntas, né, e ao nosso querido presidente Ricardo Patá. Isso aí. Hoje é o dia 25 de novembro, né, uma terça-feira, é o dia internacional de defesa e enfrentamento ao combate de violência contra as mulheres. Então, e hoje lançaram também pela ONU uma cartilha sobre as violências no âmbito digital, né? Tem muitas pessoas que, quando são vítimas desse crime, acabam se suicidando, né? Nós tivemos o caso das meninas, das adolescentes da plataforma Discord, e infelizmente muitas foram levadas ao suicídio por conta da exposição dos nudes, de uma série de coisas que fizeram contra elas. E a gente, né, que é pai, que é mãe, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque a internet, ela é que nem tem de tudo ali. É como se você estivesse no meio de uma rodoviária.
né? Ali, uma criança, ela está sujeita a qualquer coisa. Então, é importante os pais fazerem todo tipo de controle, e celular de filho tem que saber o que o filho está fazendo. Não é invasão de privacidade, né? Isso não é invasão. A gente tem que saber o que os nossos filhos estão vendo. Nós temos que conversar com eles para evitar. Fazer controle social mesmo. E explicar que nudes é um perigo, porque a partir do momento que você manda, isso pode cair na rede e viralizar. E aconteceu o que aconteceu com as meninas da plataforma Discord. Nós atendemos eu sou parte de um coletivo Direito Achado na Rua. Nós atendemos mais de 1.500 vítimas, tanto de violência, e atendemos 25 casos de abuso sexual infantil. E a nossa luta em parceria com a nossa querida Cleonice Caetano, é a implementação desse protocolo de atendimento na rede de proteção. Se você a sua filha, o seu filho é vítima de abuso, você vai entender que ele tem muitas mudanças de comportamento. Mas como aquela pessoa que está abusando o abuso ele é intrafamiliar, pode ser o seu marido, o padrasto, o tio, o avô, o vizinho, o amigo. É muito complicado fazer a denúncia. Então, muitas vezes, as pessoas demoram assim, elas tomam ciência de que a criança está abusada, mas elas demoram muito tempo para fazer a denúncia. E, não sei se vocês sabem, mas existe uma corrente dentro do judiciário paulista de que a criança vai ver o abusador no visitário público. Então, mesmo que essa criança seja vítima, que a gente tenha provas cabais de que a criança é vítima de abuso sexual, o juiz, por uma corrente que eu falo machista e patriarcal, ele vai determinar que essa vítima veja esse pai uma vez a cada 15 dias, numa visita assistida. Só que assim, quando a criança volta para casa, ela continua tendo os mesmos sintomas, que é terror noturno, então ela não dorme, ela se corta, ela puxa o cabelo, ela arranca os cílios, ela morde os outros, a professora, ela machuca o gato, o cachorro. Por quê? Porque eu não tenho como, essas horas que ela fica com o abusador, ela revive todo o abuso que ela sofreu. Então, tem alguns estados, por exemplo, o Rio de Janeiro, ele afasta. Minas Gerais, ele afasta. O Paraná, ele afasta. São Paulo, não. É uma corrente. E mesmo que a gente vá para a segunda instância, os desembargadores também não afastam. E a gente tem laudo, Chiquinho, do psicólogo, da psicopedagoga, da pediatra, da psiquiatra infantil, de todo mundo. A gente tem provas de que essa criança está sendo abusada. Só que as nossas crianças não têm voz. Não têm voz. Eu fui vítima de violência doméstica. O meu irmão me bateu dos 5 aos 13 anos. Meu Deus. Pergunta se meu pai... o meu pai, ele acreditou em mim quando eu consegui falar com ele. Porque pai é igual a STF. A mãe só diz assim, não vá falar para o seu pai. Não fale para o seu pai. Não incomode seu pai. Então, é uma loucura. Quando ele ficou sabendo, ele realmente foi e afastou o meu irmão da minha casa. Mas eu apanhei dos 5 aos 13. Por isso que eu sou faixa preta de karatê e luto Krav Maga. Pronto, tá vendo? Então, é uma forma, né, da gente se defender. E eu acho que todas as mulheres deveriam fazer defesa pessoal. Porque a partir do momento que você tem a defesa pessoal, dificilmente você vai ser vítima de violência. Então, esse é o recado que eu tenho para deixar. É muito importante que as mães tomem consciência e não tenham medo de denunciar esse abusador. Tem uma série de coisas dentro das redes sociais
para que elas possam se informar. E nós temos esse protocolo de atendimento que estamos conseguindo implementar, pelo menos na rede privada de hospitais, a gente já conseguiu. Agora nós estamos lutando para implementar isso dentro da rede pública, né? Que é um questionário onde a mãe vai respondendo e vai entendendo quais são as mudanças de comportamento que essa criança está tendo para poder finalizar o BO. A sua fala, as suas informações, elas são extremamente importantes e voltadas à família. A família, porque são informações que nós precisamos cada vez mais explorar, né, e levar o conhecimento da família. Tem até um recado para a senhora aqui, doutora. Pessoas convidadas estão excepcionais. Parabéns, Chiquinho. Anabela é maravilhosa. Muito obrigada. Muito obrigada. E o doutor conhece muito o seu trabalho após esses Condocast. Ou seja, temos aqui também muitas outras pessoas, Maria Alves participando, o Amanda dos Santos, Creonice Caetano, beijão, meu amor, tá na atividade trabalhando. Essa aí é uma lutadora, uma amigona, uma diretora, uma mulher assim guerreira e defensora, viu, que luta com as garras dela, toda a força que ela tem para defender o seu próximo. Então, muito obrigado, viu, Creonice, por tudo que você tem nos feito aí. O Sandro Livino, temos também aqui o Anderson Antunes, o companheiro Betão, parabéns, cachorrão, já estão aqui, ó, elogiando, né? Temos aqui também o companheiro, deixa eu só abrir aqui, que tá me dando, o Anderson, Tainá Mendes, Luiz Gonçalves de Lima, Amanda Santos, companheiro Betão, já citei. E nós vamos aqui para os números atualizados, hein? Nosso podcast está aqui aberto há 11 minutos. E nós já estamos, deixa eu ver aqui, Fabinho. 3.570 pessoas simultaneamente assistindo nós aqui nesse momento. Então, para você que está nos assistindo, muito obrigado pelo carinho, pela confiança. Para a gente aqui é muito importante a sua participação, as suas perguntas, para que a gente possa desenvolver. Porque tudo isso aqui é voltado para você. É informações assim que vão ajudar no dia a dia dos trabalhadores, das trabalhadoras, da família brasileira. Não somente dos condutores, não. Da sua família também, dos seus amigos e todos aqueles que passam a nos assistir. Porque cada programa aqui, doutor, é um conhecimento, é uma informação levada a cada um que nos assiste, aos amigos e amigas, para que vocês possam ter conhecimento de causa própria. E não deixar, porque o abuso é algo que é repugnante. Uma mulher não pode ser espancada. Uma mulher não pode ser violentada. Uma mulher não pode perder a sua vida por pessoas inescrupulosas que simplesmente matam mulheres como que está matando uma barata. E sai andando. E as nossas leis ainda são brandas para esse tipo de crime. Senhores governantes, deputados federais, vocês que regem as leis, precisam endurecer esse tipo de crime. Tem que ter cadeia para essas pessoas. Não podemos aqui perder mulheres cada vez mais com números altos para bandidos, marginais, que ceifam a vida de pessoas, doutor. É inaceitável. Não podemos aceitar esse tipo de coisa. Temos que acabar com isso. Eu quero agora passar aqui a palavra ao doutor, que é um prazer receber o senhor aqui. Um homem que conhece de tudo um pouco. Ele mesmo vai falar aqui. Obrigado, Chiquinho. Obrigado, Ana. Obrigado, Cachorrão. Hoje a gente estava falando muito sobre a questão da violência à mulher. A violência também passa pela questão do assédio moral e todas essas questões acabam desembocando em questões que afetam não só as mulheres, mas a todos. E me preparando para vir para cá, acabei fazendo um levantamento mais específico sobre a questão dos trabalhadores do transporte urbano, e uma questão me chamou a atenção.
Quando eu dou aula de perícia judicial, eu toco muito nas questões previdenciárias e tem alguns benefícios que são muito esquecidos. Por exemplo, normalmente a gente sabe do auxílio-doença e sabe da aposentadoria por invalidez, mas também tem uma situação intermediária onde a pessoa está doente demais para conseguir trabalhar produzindo aquilo que produzia, para conseguir trabalhar aquela jornada de 44 horas, 40, 30 horas por semana, e às vezes ela não tem mais a mesma capacidade laborativa de antes. Pode ser após um acidente ou após uma doença. E aí, quando a gente nem consegue estar doente o suficiente para se afastar totalmente pelo auxílio-doença ou pela aposentadoria por invalidez, existe uma coisa que é o auxílio-acidente. O auxílio-acidente, por sua vez, ele é um benefício no qual a pessoa recebe depois de um acidente e que ela pode continuar trabalhando, que ela vai continuar recebendo aquele mesmo benefício até o dia da sua aposentadoria. O auxílio-doença ele corresponde a metade do salário de benefício. Se a pessoa a vida toda ganhou com base em um salário mínimo, por exemplo, o auxílio-doença vai ser meio salário mínimo. Mas se ela teve uma renda de 3 salários mínimos, por exemplo, esse benefício vai ser no valor de um salário mínimo e meio mensal. E ela vai receber isso daí até o dia que se aposentar. E esse acidente, tanto pode ser um acidente de qualquer natureza, por exemplo, andei em casa, na rua, no fim de semana, escorreguei, caí, sofri uma fratura, não consigo mais me movimentar tão bem quanto eu me movimentava. Se por conta desse acidente eu tiver uma redução permanente da minha capacidade de trabalho, eu tenho direito ao auxílio-acidente. E também tem algumas outras coisas que são equiparadas a acidente. Por exemplo, doenças profissionais ou doenças do trabalho. Se elas ocorrerem por conta do trabalho e derem essa redução na capacidade laborativa, a gente tem um acidente de trabalho e a pessoa tem direito a esse benefício. E nisso daí, tanto tem a questão a doença do trabalho é diferente da doença profissional, mas isso daí eu não vou abordar tanto agora não, porque basta falar por agora que a gente tem uma tabela que ainda facilita isso daí, onde a gente tem a correlação entre a atividade econômica e uma faixa de doenças. As doenças a gente tem o CID, a gente tem os CIDs vão de A a Z, e os CIDs psiquiátricos, por exemplo, são de F20 a F40. E a gente tem uma tabela, que é um anexo do decreto 3048, que faz uma correlação entre doenças por classificação de risco da atividade econômica. Por exemplo, a gente tem funcionários do setor bancário. Se esse tipo de funcionário tem uma doença, algumas doenças psiquiátricas, eles já estão naquela lista onde aquela atividade econômica de bancário vai estar associada àquele tipo de doença. Então, se eu tenho uma associação daquele pessoal que trabalha naquele setor, a gente já tem um acidente do trabalho. E se a pessoa tem uma redução da capacidade laborativa por conta disso, a gente tem também um auxílio-acidente. E a gente começa a falar normalmente desses exemplos pelo bancário, porque normalmente a gente não imagina que uma esquizofrenia ou que um burnout pode ser considerado um acidente de trabalho, mas tem lá previsto especificamente, e os bancários estão lá naquela lista, mas não estão normalmente associados a outros tipos de doenças. Agora, vejam que interessante. O CNAE é Classificação Nacional de Atividade Econômica. Toda empresa tem o seu CNPJ e tem o código da atividade econômica, da atividade principal, e tem as secundárias. Para isso daí que eu estou falando, a gente vai usar o principal. No caso do transporte urbano, o CNAE é 4921. Se a gente for olhar a tabela do nexo técnico epidemiológico, praticamente todas as faixas é uma das categorias que mais tem a presunção de acidente de trabalho por nexo técnico epidemiológico. Então a gente tem várias doenças, desde doenças psiquiátricas a doenças gastrointestinais, a doenças de natureza ortopédica, digamos assim, onde a gente já tem uma presunção de acidente de trabalho que é já nítida, posta
e pouca gente sabe. Isso daí vale para todos os funcionários daquela atividade econômica. Então, vale tanto para o motorista, quanto para o cobrador, quanto para o pessoal da limpeza, quanto para o pessoal que está no escritório dessa atividade. E muitas pessoas, depois de dirigir ou depois de estarem expostos à vibração, têm perda auditiva. Com essa perda auditiva, não vai ser suficiente... Campainha. Olha só. Altíssima. Não, principalmente pela vibração, pela quantidade de passageiros, pelo trânsito. Então, isso daí já tem um nexo técnico epidemiológico presumido, onde a gente constatando isso, a gente já tem, se isso daí resultar numa redução da capacidade laborativa, tem o auxílio acidente. E esse auxílio acidente a pessoa ganha até o dia que se aposentar, porque ele é metade do benefício da aposentadoria. Quando a pessoa se aposenta, fica com o benefício inteiro. E detalhe, se essa pessoa sofreu, vamos dizer, Chiquinho, que você sofreu um acidente e ficou com uma fratura, no final das contas sua perna ficou alguns centímetros maior do que a outra. Isso daí aconteceu há 5 anos, há 10 anos. Teve um afastamento pelo INSS de 3 meses, de 6 meses, até conseguir se recuperar, voltou a trabalhar normal e o INSS não paga aquele benefício. Praticamente só pagam quando são acidentes muito graves, mas indo judicialmente, tendo a assistência técnica de um bom perito médico, a gente consegue fazer essa comprovação. E aí, muitas das vezes, a pessoa consegue recuperar metade desse salário de benefício, mesmo com acidentes de 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Um acidente de 20 anos atrás, eu nunca fui atrás disso. Eu posso ir? Pode. Vai conseguir receber os 20 anos? Não. Mas os últimos 5, desde a data aqui da entrada nesse processo, dá. Vejam, imagine um acidente antigo de quem trabalha com um salário mínimo e tem, nos últimos 5 anos, são 60 meses, mas ainda tem o 13º. São 65 vezes meio salário mínimo. Então a gente tem cerca de 37 salários mínimos, mais cerca de 2 anos tramitando com a ação dessa. Então tem, às vezes, a pessoa indo atrás desse tipo de direito que muitas vezes é negligenciado e pouco conhecido. Às vezes a pessoa tem o dinheiro de um carro, às vezes até de um imóvel em alguns casos. Às vezes o mais difícil nesse caso é comprovar a época do acidente. Quando a gente está falando de acidentes mais físicos, mais ortopédicos, isso daí é mais fácil de comprovar. Para essa outra parte que a gente está falando de assédio moral e consequências na saúde mental, aí a gente tem um papel fundamental muito maior do sindicato e das associações, que é cuidar para o acompanhamento e a documentação desses casos, principalmente com a emissão da CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho. Doutor, que coisa espetacular, viu? As suas colocações aqui. Algo que nós não temos conhecimento. E é bom você, companheiro motorista, cobrador, porque dirigir em São Paulo, eu digo que é assim uma loucura. Porque o trânsito é caótico, né? A cidade melhorou? Podemos também negar. Melhorou a questão de buracos, ondulações nas vias, mas ainda falta muito para chegar ao ideal. E o ônibus, ele é um carro muito grande, né? Transporta 100, chega até a transportar 150 pessoas em uma única viagem. Então o motorista, ele tem uma responsabilidade muito grande, né? E o cobrador, a gente costuma dizer, doutores, Marcos, e a todos que nos assistem, que o cobrador, ele é um agente social. Ele é um ajudador do motorista e ele é um ajudador da população. A gente costuma dizer que o cobrador, ele tem uma função assim brilhante. Não é só cobrando a tarifa. Ele orienta as pessoas que vêm a São Paulo, não conhecem a cidade, o cadeirante. Enquanto falar em cadeirante, eu quero mandar um abraço para um grande amigo nosso. Ele tem um apelido de Queimadinho. Vou explicar por que Queimadinho. Se ele estiver nos assistindo, ele vai entender o porquê. Esse amigo motorista, houve um incêndio criminoso em um ônibus com passageiros dentro do coletivo. As pessoas conseguiram sair antes do carro entrar em chama muito intensa. E quando ele desceu do coletivo, ele lembrou que existia uma cadeirante dentro do veículo.
com um gesto heróico, de um verdadeiro herói, que merece todo o nosso respeito, nosso carinho, nossa admiração. Para você, ó, parabéns para você. Ele adentrou ao coletivo, doutores Marcos e os demais que estão nos assistindo, ele adentrou ao coletivo e salvou a cadeirante. Ele teve 30% do seu corpo queimado. Nossa Senhora. Por um ato heróico para salvar o seu semelhante. Esse é o papel do motorista. Esse é o papel do cobrador. Quando a gente fala com muito entusiasmo, com muito carinho, dessa profissão maravilhosa, que é transportar vidas com muita responsabilidade, quando você vê um gesto desse, doutor, nos emociona. Porque você vê que é pessoas que gostam de pessoas, gente que gosta de gente, que defende o seu próximo. Ele podia simplesmente deixar o bombeiro chegar. Não! Ele entrou no coletivo e salvou a vida daquela pessoa. Ele salvou a vida daquela pessoa. E isso pra gente é gratificante. Então, meu amigo, nossos parabéns, muito obrigado pelo que você fez. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Que você seja um homem cada vez mais feliz. Que você tenha a sua família e que sua família também seja abençoada pelo seu gesto. Porque a gente planta e a gente colhe as coisas boas que nós plantamos. É verdade. Então, é importante a gente ver isso. Eu citei para os senhores ali fora o gesto do cobrador e do motorista da aviação Gatusa, que evitou um estupro dentro do coletivo. Parabéns. Eu recordei o fato do motorista e do cobrador da aviação Via Sul, que salvou uma moça que eles estavam passando na via e que ela estava prestes a ser violentada. E eles visualizaram o instinto de pessoa, de ser humano, salvou a vida daquela mulher, né? Porque o meliante ia abusar dela. Então, pra gente isso aqui é um ato de grandiosidade e que vocês têm todo o nosso respeito. E o cobrador tem que continuar no seu posto de trabalho, porque ele é importante no seu posto de trabalho. Mesmo a cidade de São Paulo tendo recebimento em dinheiro de apenas 2%. Mas não é o caso dos 2% em dinheiro. É o caso da necessidade de um segundo homem dentro do coletivo, que é o cobrador, para que ele seja o ajudador do motorista e que seja cada vez mais o defensor de homens e mulheres que dependem diariamente do transporte coletivo dessa cidade. Relatos como esse, Chiquinho, é tão importante que a rede cresce. Você vê que a gente hoje já está passando de 7.000 pessoas. Olha, doutores vendo e o Marcos, canal. Estamos com 7.000 pessoas simultaneamente nos assistindo nesse momento. Olha, É que gratificante. bacana. É o terceiro episódio nosso esse. Olha que, É o terceiro. que honra. Pra gente é uma honra. Essa é a palavra correta, é uma honra tê-los aqui. Porque o que nós escutamos aqui hoje, desses dois grandes profissionais, dessas duas pessoas, homens e mulheres que estão aqui conosco, pessoas que defendem o seu semelhante, procuram porque gostam do que fazem, em defender pessoas. Uma doutora Anabela, que defende o abuso, o feminicídio, é contra, tenta evitar, e tenho certeza que ela já passou por tantas coisas que ela já viu, né, que são horríveis, mas eu tenho certeza também que ela já fez muito para salvar muitas vidas de mulheres e de crianças. Então, para a gente, isso não tem preço. O mesmo fato, doutor, o senhor, com a sua importância, porque o doutor Eduardo, ele é um perito judicial. O doutor Eduardo é um homem que conhece profundamente os direitos, né, do que se refere à questão de vibração, à questão de você procurar o INSS. Em tantos outros casos, ele é um perito judicial do Ministério Público Federal. Então é um homem que tenta cada vez mais ajudar as pessoas, né, a buscar o seu direito, a fazer valer aquilo que é de direito de cada trabalhador e de cada trabalhadora. Então, possam que vocês não tenham a noção da grandiosidade da presença dos senhores e das senhoras aqui hoje. É o que é de tão importante levar ao conhecimento, tanto é verdadeiro que está aqui, né? Perguntas e elogios das pessoas. A Cleonice mesmo já colocou aqui, ó. Por favor, fez uma pergunta. Que você orienta a categoria de motoristas e cobradores sobre esses acidentes? Aí ela colocou, já foi respondido, porque já está contemplada com as vossas informações.
O Luiz Carlos Paixão colocou aqui: temos que defender as mulheres de todo o mundo. Ele já foi mais além, não é só do nosso país, não é do mundo. Porque as mulheres são mulheres aqui e fora desse país. São mulheres que precisam ser respeitadas. Respeitadas dentro da sua casa, respeitada no seu local de trabalho, respeitada na rua. Porque a mulher, ela não pode ser medida pelos os trajes que ela veste. As mulheres, ela têm o direito de vestir uma roupa decotada, sim, porque ela é dona do seu próprio corpo, e que ninguém tem nada a ver, e nem pode questionar, e nem condená-la. Ela tem que se vestir da forma que ela achar que deve se vestir, como ela se sente bem. E as pessoas, os machistas, têm que respeitá-las. Mesma coisa dentro de casa, mesma coisa dentro do seu trabalho, para não ser assediada por chefes, por patrões e nem por colegas e amigos de trabalho. Porque a mulher, ela é livre para escolher aquilo que ela achar que é melhor para ela. Por isso é importante que você saiba se valorizar e fazer valer o seu valor. Porque o homem tem que se colocar no seu lugar e respeitar as pessoas, principalmente as mulheres e as nossas crianças. Temos aqui também um elogio. Eu quero agradecer também ao companheiro Binho, o Herbert, nosso diretor do sindicato. Obrigado, Binho. Nailton Porreta. Eu estou longe de ser o William Bonner, mas pode ter certeza que para mim isso aqui tudo é novo, é algo que para mim está sendo extraordinário. Estou gostando muito de fazer isso porque você tem um contato direto com a categoria, com a família delas, com os trabalhadores. Isso para nós aqui é fundamental para que a gente possa cada vez mais estar desenvolvendo o nosso projeto. É um projetinho aqui de trabalho para que a gente possa soltar cada vez mais o nosso trabalho. Tem uma pergunta aqui, doutor, não sei, é o Porreta. Ele diz o seguinte aqui: sugiro aos produtores do CondoCast que pautem no programa os reflexos negativos da Lei Federal 13.467 de 2017, reforma trabalhista, nos sindicatos laborais, no processo de negociação coletiva. É uma pergunta muito importante, tenho certeza que os nossos convidados aqui, os nossos amigos, vai nos responder essa pergunta. Também tem aqui ação social no carro, essa função de cobrador no carro, informações orientando os passageiros. É isso aí. Esse é o papel do cobrador, né? Esse é o papel da cobradora de ônibus, a mãe, porque muitas cobradoras, né? A mulher cobradora, não só mulher cobradora, como de qualquer outra função, de qualquer outra empresa, ela tem uma vida dupla ou tripla, né? Porque ela trabalha jornada de trabalho é excessiva. Porque ela trabalha, ela faz uma jornada no seu trabalho, sendo CLT ou no trabalho informal, e ela chega em casa, vai cuidar da sua casa, do seu esposo, dos seus filhos. Então a mulher, ela tem que ser valorizada cada vez mais, porque ela é merecedora. E um lembrete, porque eu acho que ainda tem alguns homens que esquecem, né, da importância. Todos nós somos filhos de uma mulher. Exatamente, né? Existem dois tipos de pessoas no mundo. Verdade. Pois é. Nós, mulheres, e nossos filhos. Sim. Pois é. Então, todo mundo, né? Os salvos que foram nascidos em Proveta, lá no Paraná, que foi a primeira criança que foi nata em Proveta, o resto nasceu de uma mulher. Agora, você está falando da questão das meninas, né? Hoje, de cada 10 meninas, isso é pesquisa, tá, mundial, 8 foram abusadas. Então, isso está tornando assim uma coisa muito corriqueira e relativiza-se demais a questão do abuso sexual das crianças e das meninas e de meninos também, porque existem muitos meninos que foram abusados e que são subnotificados, porque o homem não gosta, ele não se sente à vontade de fazer o relato do abuso sexual. Então, e isso, Marcos, se você não trata, isso vai ser uma mácula no seu psique, na sua psique. Então você não vai conseguir se adequar, você vai ter muitos problemas de relacionamento, muitas vezes acaba não tendo vários relacionamentos e não consegue. Por quê? Porque tem uma coisa que tem que ser tratada,
né? Então, o abuso sexual infantil, Chiquinho, ele é uma coisa que, se a pessoa não tratar na psicoterapia e até às vezes em regressão, dificilmente ela vai conseguir ser uma pessoa normal. Então, é importante que as pessoas prestem atenção, inclusive os condutores, né, as cobradoras, os cobradores, porque muitas vezes o cara pega a criança e põe ela no colo, sendo que ela pode sentar no banco do lado. Por que essa criança está no colo? Então, o cobrador tem que ficar atento a esse tipo de comportamento desse homem forçando a criança a ficar sentada no colo dele quando tem lugar, né? E pela expressão da criança, você percebe se ela está confortável ou não. Então, porque o corpo fala, né? E sobretudo uma criança que não sabe ser um artista, né? Demonstrar o que não está sentindo. É verdade. Então, o trabalho dos condutores e dos cobradores é muito importante. Eu conversei com alguns, inclusive, que ainda dirigem aqueles ônibus que tem aquele motor que esquenta demais. E um dos rapazes falou, olha, sabe quantos graus faz aqui? Ele falou 50 graus. É um absurdo, né? É um absurdo. E aqui no centro a gente não vê esses ônibus, mas se você vai para a periferia, a maioria dos ônibus tem aquele motor na frente, né? Quando você entra no ônibus, você já sente aquele vapor, aquele calor. Aquela quentura, né? Aquela quentura. Imagine, a gente fica só uns minutinhos dentro do veículo. Agora, imagina o motorista que fica horas. Eu acho que isso é a categoria, né? O sindicato... Que legal, doutora. A gente tem que ir pra cima, são informações, eu vou voltar já aqui a pouquinho no doutor, que tem, inclusive a gente tem uma paralisação aqui, agradecendo ao senhor pelas informações muito importantes voltadas aos interesses dos trabalhadores, viu? Um agradecimento ao senhor aqui. Chiquinho, o pessoal quer saber na rede que tem 2 prêmios aí para dar. Fala que a gente vai sortear daqui a pouquinho. Vai ser um para uma mulher e outro para um homem. Olha! Vão ganhar hoje aqui. Mas eu queria falar um pouquinho com o Marcos Cachorrão, que é nosso amigo, nosso parceiro. Conheço o Marcos há 30 anos. Marcos já é um veterano, é um motorista, que já vinha há muito tempo nessa defesa dos trabalhadores e hoje está diretor de um setor muito importante, que é o setor de manutenção. É quem prepara todos os carros durante o dia e a madrugada inteira para que os motoristas de manhã peguem o seu veículo e vá trabalhar com segurança e levando segurança a todos os passageiros. Então, Marcos, eu queria ouvir um pouquinho você aqui, meu irmão, e lhe dizer também que houve muitas promoções no setor de manutenção esse ano, né, desde o meados do ano de 24 até agora, novembro de 25. E queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que você tem desenvolvido aí no setor de manutenção. Vamos lá. Primeiramente, boa noite. Boa noite, Chico. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Anabela, Fábio. Então, Chico, falar a verdade para você, nós temos que primeiramente agradecer a Deus pela sua oportunidade de estar aqui falando com o doutor, com a Anabela, né? E falar com o nosso presidente, moleque, onde que nós tivemos várias promoções de cobrador para manobrista, para manutenção, para até mesmo cobradora para manobrista, cobradora que foi para motorista, sabe? Isso foi muito bom para nós esse ano. Isso veio acarretando mudanças no transporte. Até mesmo antigamente você não via mulher dirigindo ônibus. É verdade. Hoje, graças a Deus, tá aí, ó, as mulheradas tudo aí no ônibus. Até mesmo nós obtivemos muitas coisas boas lá no Itaim, como não só no Itaim, não, na metrópole todas. Que foi muito bom isso daí, as mulheres. Até mesmo sindicais. Você pode ver que as mulheres sindicais hoje, a diretora Edna, as delegadas, que hoje muitas mulheres como ajudando nós. Principalmente que como tem muitas mulheres hoje, está nos ajudando a fazer o quê? Que tem mulher que não quer ouvir o homem, mas quer ver outra mulher. Porque é diretor do sindicato? Não. Mas tem a delegada do sindicato, tem a diretora do sindicato. Sabe? Então nós temos que agradecer a cada um deles. A cada passageiro também que vem nos auxiliando, nos ajudando. E tudo isso daí, nós viemos fazendo as coisas boas para o trabalhador. Até mesmo a gente tem que agradecer muito ao Chico aqui, o nosso Nailton, o amigo Nailton, que está nos assistindo, a todos os diretores, porque tudo que veio fazendo hoje foi para a melhoria do transporte.
até mesmo o pessoal da manutenção, hoje está bem. Hoje nós obtivemos muitas coisas boas, até mesmo uma campanha salarial boa para todo mundo, sabe? E eu acredito no sindicato que hoje estou. Eu acredito que nós vamos mudar muitas coisas ainda. Daqui para frente nós vamos ter só vitórias e vitórias. Que Certo? bom, eu fico muito feliz pelo seu trabalho, Marcos. A gente acompanha de perto ali. A gente está localizado ali naquela região da Zona Leste. A gente está ali há 30 anos na defesa desses trabalhadores ali, doutora. E é importante pra gente. Mas eu queria aqui, falar que nós estamos aqui com 7.088 pessoas ao vivo nos assistindo. E o pessoal não para de entrar. Muito obrigado, viu, a você que está nos Obrigado assistindo. pela audiência. A companheira, o companheiro. Você vê que aqui a gente procura toda semana trazer informações que sejam agradáveis, informações necessárias, né? E com profunda clareza e realidade. Porque tem coisas que nós temos que saber, até para que nós possamos nos defender. Então é importante, eu quero também agradecer aqui o presidente do sindicato, o companheiro Moleque. Parabéns, Moleque, pelo seu trabalho junto à categoria dos trabalhadores. E ele fala que o VR é nosso. O VR é nosso. Ele afirmou que o VR é nosso. É nosso. E nós não temos dúvidas que o VR nas férias dos trabalhadores, com uma conquista histórica, né? São os trabalhadores que saem de férias, doutora e doutor. E eles não tinham direito ao VR. Como que ele não se alimentasse nas férias. Ele não sentisse fome. Então ele passou, desde o mês de setembro para cá, a ter o direito ao vale-refeição, né, integral, para que ele possa levar o sustento da sua família e ter uma qualidade de vida melhor. Então, nossos parabéns, presidente Moleque, pelo seu trabalho, e nós não temos dúvida alguma que esses trabalhadores irão receber, até porque o setor patronal recorreu dessa decisão, mas o judiciário garantiu 11 votos a 0 a nosso favor, Parabéns. garantindo o fornecimento do vale-refeição nas férias dos trabalhadores. Então isso aqui pra gente é importante, porque sem luta não há vitória. Sem organização não há vitória. Então o sindicato tem que ser fortalecido. O sindicato é um órgão independente voltado aos interesses dos trabalhadores para defender os trabalhadores e as trabalhadoras. Por isso que nós temos que ser cada vez mais forte. Porque o sindicato forte é uma categoria forte. Uma categoria unida, é fácil dizer, jamais será vencida. Então nós temos que cada vez mais estar aí na luta voltada aos interesses da categoria. Doutor, eu perguntar para o senhor, e quando, doutor, um trabalhador desse entra, ou ele requer esse auxílio junto ao INSS e for negado, qual é o procedimento que ele deve fazer? Olha, o primeiro procedimento é procurar um advogado previdenciarista ou um médico perito para poder fazer a comprovação e te dar uma assistência técnica médica, porque isso daí é algo mais médico do que jurídico, embora fatalmente acabe tendo que recorrer à justiça para isso. Mas um dos grandes trunfos disso daí, na verdade, é a possibilidade de ser, e o direito que, e até recente, o CRM de São Paulo foi pioneiro nisso em outubro do ano passado, e em maio desse ano acabou uma resolução local do CRM de São Paulo de outubro do ano passado, acabou se transformando em uma resolução nacional do Conselho Federal de Medicina, que é consolidando o direito que qualquer pessoa tem de ser acompanhado por um médico na hora de passar pela perícia médica do INSS ou na hora de passar pela perícia médica da Justiça Federal, porque você quer entrar com o seu advogado, você não pode, quer entrar com alguém, você não pode, mas o direito de ser acompanhado por um médico tem. É nisso daí que eu acabo ajudando muito o pessoal do IPEC Perícias com as revisões dos laudos, e eles acompanham as pessoas nessas horas, porque sem um assistente técnico médico, na prática a pessoa não pode contar com o advogado, porque o advogado não consegue entrar. Que bacana, doutor. Informação muito, muito importante. Inclusive, no final, eu queria solicitar do senhor deixasse seu contato conosco, para a gente também informar os trabalhadores, doutora. Também a senhora, né, pelo seu trabalho, né, de ativista, né, social, né, eu imagino o prazer que a senhora tem em fazer essa defesa. Porque a gente vê tanta coisa que acontece com tantas crianças, né, vulneráveis. Porque criança é criança, já tem um nome. E o idoso, ele uma vida inteira que ele viveu, né, construiu muitas coisas nesse país para que hoje nós possamos estar usufruindo
Então são idosos que merecem todo o nosso respeito, o nosso carinho, a dedicação do nosso tempo, o nosso amor para essas pessoas que já contribuiu tanto para nós, hoje está usufruindo, né? Então, a gente imagina o trabalho que a senhora tem e a gente só te parabeniza por esse excelente trabalho que a senhora desenvolve. Eu tenho uma pergunta aqui, não, eu acho que uma pergunta, é um comentário. O Nailton colocou aqui o seguinte: a senhora falou do ônibus o dianteiro, e ele lembrou um fato muito importante. Importante frisar que na cidade de São Paulo, ônibus com motor dianteiro não é permitido mais. Fruto da luta do sindicato, dos motoristas e trabalhadores em transporte urbano de São Paulo. Porque, de fato, ele além de esquentar muito, ele trazia muita doença. Por causa do calor excessivo. Do calor e do cheiro, né? Porque você percebe. Então, é uma coisa que hoje, graças a Deus, há uma portaria da Prefeitura de São Paulo que, inclusive, não se compra mais carros a diesel em São Paulo. Porque eles tinham que colocar agora o elétrico, mas a gente não conseguiu. Exato. Eles colocaram na rua, tem 1000 ônibus rodando. Eu vi uma entrega de elétricos. Tem 1000 ônibus na cidade de São Paulo, mas está longe ainda da realidade. Imagina. Está longe, porque São Paulo tem 14 mil ônibus em atividade. Então, nós até chegarmos a 14 mil, muita estrada ainda, né? E existe ainda uma falta de infraestrutura, né, do que se refere a Enel, né, da energia. É verdade. Da energia. Então, precisa ainda se fazer muita coisa para que essa cidade de São Paulo, né, possa ter um transporte coletivo de massa que atenda a população com qualidade, né, com decência e respeito, e que polua menos, que é o caso do ônibus elétrico. Mas ainda estamos longe dessa realidade. Mas somos brasileiros e acreditamos que alcançaremos essa grande dádiva de Deus, para que São Paulo esteja aí 100% de carros rodando nessa cidade elétrica, né? E como você falou, né? Conhecimento é poder. Informação é poder. Isso que esse trabalho que vocês estão fazendo, né? De politizar e de socializar essas informações com a categoria é muito importante. Sobretudo para as mulheres, né? Que tem algumas que são motoristas. E quando a gente vê a motorista passando, todo mundo que entra cumprimenta. Né? Que é uma coisa assim que eu acho incrível, olha, Chiquinho, que as pessoas entram dentro do coletivo e não dão bom dia para aquele profissional. É verdade. Isso é um absurdo, uma falta de educação. Eu morei fora e lá todo mundo entra e cumprimenta o motorista, porque ele é muito importante. Sim. É ele que está prestando aquele serviço, é ele que está te levando, te trazendo. Como que você não entra dentro e dá bom dia, como vai o senhor? Doutora, a senhora falou uma coisa aqui que me chamou a atenção e eu voltei aqui há exatamente 22 anos atrás. Existiam algumas empresas aqui na cidade de São Paulo que prestavam um mau serviço de qualidade. Muito ruim. O atendimento, tanto à população como aos trabalhadores. E a prefeitura naquela ocasião, em 2003, fechou essas empresas. E naquela ocasião, há 22 anos atrás, eram poucas as mulheres que trabalhavam no sistema de transporte. É verdade. Quase não existiam. Existia uma empresa aqui na Zona Leste que ela nem banheiro feminino tinha para a operação, porque ela não contratava mulheres. Nossa. E o sindicato, naquela ocasião, inclusive presidida pelo companheiro Edivaldo Santiago, que era o presidente do sindicato naquela ocasião, quando essas empresas foram fechadas, nós só permitimos que essas empresas que receberam esses trabalhadores das empresas fechadas contratassem os homens depois que contratassem todas as mulheres. Parabéns. Conseguimos fazer isso. Inclusive mulheres com 8 meses de gestação. Foi mesmo. Foram contratadas. Foram registradas naquele momento. Né? Até mesmo. Exato, foram contratadas naquele momento. Então foi uma vitória muito grande. O Marcos foi um que veio da antiga América do Sul. Então, hoje nós temos no sistema de transporte da capital 6 mil mulheres trabalhando no sistema de transporte. 7 mil mulheres. 7 mil, olha. 7 mil mulheres. Ou seja, temos borracheiras, tapeceiras, fiscais de ônibus, cobradoras e motoristas.
E manobristas. E manobristas. E mecânica. O que, E que é mecânica? manobrista? Eu acho que É quem dirige o carro dentro da garagem. Ah, ok. Então eles saíram da profissão de cobradores, foram promovidas a manobristas, aí eles vão adquirindo experiências até chegar ao ponto exato, estar preparadas para pegar um ônibus e ir para a rua transportar passageiros. Inclusive mulheres hoje, guerreiras, que dirigem ônibus de 23 metros. Que é aquele articulado. 23 metros, mulheres profissionais do volante que dirigem e transportam a massa, trabalhadores, população dessa cidade de São Paulo, que transportam dia após dia. E mais, doutor, companheiros e companheiras que saem de casa às 2 da manhã para ir trabalhar Absurdo. e chegam em casa às 18 horas. É, o cortisol aqui, né? É isso, é isso. Né, doutor? Então, doutor, o senhor pode imaginar, né, a dinâmica de doenças que são causadas, né? Colunas, né? Diabetes, hipertensão, Trato urinário, urinário. hemorroida. Na verdade, eu fiquei sinceramente surpreso de ter pesquisado e visto que essa atividade econômica ela tem mais abrangência de doenças que são reconhecidas como doenças profissionais do que qualquer outra categoria que eu já tinha Tá vendo? parado para pesquisar antes. É porque são centenas e centenas de atividades na tabela, você não normalmente você não percebe, mas praticamente qualquer doença ela vai estar é possível de se configurar como uma doença profissional. E voltando para pegar o gancho daquela pergunta anterior que fizeram sobre a questão da negociação coletiva. Ok, doutor. Dessa parte da negociação coletiva, eu já trabalhei no Ministério Público do Trabalho, mas isso daí tem uns 20 anos. Então, dessa parte de negociação coletiva, acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho, eu estou um pouco defasado em relação a isso, mas o que em matéria de negociação coletiva eu posso sugerir, não apenas para o sindicato de vocês, mas para qualquer outro sindicato, mas em especial para o de vocês, porque praticamente qualquer patologia vai ser possível enquadrar nisso daí, é focar mais na questão da formalização dessas doenças e da emissão dessas comunicações de acidente de trabalho, das emissões dessas CATs, porque uma coisa que abrange a todo o pessoal da categoria de vocês para praticamente qualquer evento de saúde e pode ser o grande divisor de águas para garantir o direito a vários benefícios previdenciários, inclusive o auxílio acidente. E, às vezes, o grande X dessa questão toda não é um obstáculo do empregador, não é um obstáculo do INSS, é falta de documentação. É Tá vendo que coisa? Então é importante que você que tem algumas dúvidas, que tem alguns problemas dessa natureza, como o doutor aqui já colocou, procure um advogado, se oriente. Depois vamos pegar o contato do doutor Eduardo Costa aqui, da doutora Anabela também. Uma série de fatores que você precisa estar esclarecido. Ter entendimento para essa natureza desses problemas. Eu quero mandar um abraço aqui, estou sendo cobrado aqui agora. O Haroldo também. Igreja Apostólica Nova Jerusalém está nos assistindo. Forte abraço, Elias. Agradeço a todo o pessoal aí, né? Pessoas que acreditam no nosso trabalho, né? Vê aqui que a gente está aqui com a intenção a melhor possível de levar o conhecimento às pessoas, né? De ajudar aquilo que tiver dentro do nosso alcance. Fabinho, temos que sortear 2 liquidificadores aqui. Eu quero sortear uma mulher e um homem. Então veja aí pra mim, hoje você vai ser o cara que vai sortear, viu? Até mesmo acabou a sopa de letrinha também, que tinha aquela sopa de letrinha na manutenção, né? Que era a letra A, B, C, D, de média de salário. E hoje nós centralizamos, né, no teto maior para promover essas pessoas. Ô, doutor, vou fazer uma pergunta para o senhor. Um acidente, vamos supor, eu tenho 2 horas para chegar no serviço e depois 2 horas para chegar em casa. Se acaso acontecer um acidente comigo, nesses períodos de 2 horas, existe ainda? Olha, quando a gente está falando de acidente de trânsito, de acidente de acidente do trabalho, de acidente de trajeto, ele vai englobar desde a hora que você sai da sua casa, no trajeto de casa para o trabalho e do trabalho para algum outro ponto. Certo. Então, se você sai de casa de 6 da manhã para chegar no trabalho 8,
e sai do trabalho 18 para ir para a faculdade e chega na faculdade às 20, naquele trajeto de 18 a 20, se tiver alguma coisa ali é considerado um acidente de trabalho de trajeto, um acidente de trabalho em sentido estrito. Tá bom, muito obrigado. Tá? Doutora Anabela, a senhora falar aqui, ó. Parabéns, Anabela, parabéns pela colocação da senhora. Hoje a internet é uma tecnologia que muitos abusadores se aproveitam para abusar das crianças. Exatamente. Precisamos orientá-los e observarmos. Exatamente. Parabenizando a senhora, viu? Tem essa informação que a gente, esse cuidado que a gente tem que ter, esse controle social, é importante as mães e os pais fazerem. Entendeu? Essa coisa de, você está invadindo minha privacidade. Não, você é meu filho, você mora debaixo do meu teto, minha casa, minhas regras. Né? Então, Certinho, não doutora. dá para você deixar ao sabor da maré. Agora, uma coisa que eu gostaria de perguntar ao doutor Eduardo ele orientar sobre a documentação que todo trabalhador e a Boa. trabalhadora precisa fornecer para que quando ele entrar no INSS, tenha as provas cabais mostrando que ele realmente, por exemplo, burnout. Burnout, ninguém fica doente, não é cortar uma mão, né? A pessoa vem num processo até o momento que ela fica em depressão e não consegue mais sair da cama. Então, por favor. Olha, Antes disso, Chiquinho, o pessoal falou muito desse liquidificador branco. Certo, olha, bonito, hein? Vamos passar pro Adriano Aí sim. Mancilha. Adriano Mancilha, por favor, mande o seu telefone, que nós vamos entrar em contato com você ainda hoje e lhe entregar aqui sem custo algum, viu? Que você possa usufruir. Fazer uma grande vitamina, um grande suco, que é natural e saudável, hein? Isso, detox. Detox, exatamente, doutora. Doutor, continue, por favor. Então, quando a gente está falando em burnout, de todas as patologias, é a mais difícil da gente comprovar tecnicamente, porque o burnout é como se fosse uma junção de uma depressão ou de alguma outra patologia de base psiquiátrica com um nexo de causalidade com o trabalho. Então, além da gente provar que há aquela doença psiquiátrica específica, a gente tem que comprovar que ela tem um nexo com o trabalho. E depois que a pessoa é demitida, praticamente a gente não tem mais como produzir aquela documentação, porque a gente não tem como vincular o trabalho. Então, se a questão é burnout, é fazer essa documentação enquanto ainda está naquele vínculo. E nisso daí é que os sindicatos podem atuar, acima de tudo, na conscientização e na ajuda com a emissão da CAT. E também, para essa questão da negociação coletiva, é um instrumento forte de negociação coletiva e muito importante para o trabalhador e que não onera necessariamente, e na grande maioria dos casos, ao empregador. Porque a emissão da CAT por si só não quer dizer que vai ter uma condenação trabalhista para aquele empregador. Então, focar na emissão da CAT é uma coisa que vai ajudar muito. É fundamental, né, doutor? É fundamental e não é uma coisa que, sendo bem negociada, seja difícil de conseguir uma regulamentação e uma aceleração nisso daí. Pelo que eu entendi, então, assim, o trabalhador se acidentou no local de trabalho, faça o CAT. Sim. Faça o CAT. Sim, mas mais do que isso, não é só se acidentar. Porque, principalmente, e agora eu vou falar especificamente para a questão do pessoal do sindicato dos condutores. Praticamente qualquer doença que essa pessoa tiver, e ela seja especificamente no trabalho, seja depois, ela estando naquela lista do INTEP, que é o nexo técnico epidemiológico, e praticamente todas estão, a gente tem um acidente do trabalho. Então, a gente pode ter uma doença psiquiátrica, como acidente do trabalho, a gente pode ter um AVC ou alguma outra doença, até uma cardiopatia, que dá para emitir uma CAT. Tá vendo? Uma Importante. freada, a cobradora bate ela pode se machucar. É muito importante isso, tá vendo? Chiquinho, a hora já acabou. Olha e só, agora vamos lá. Tem que dar o outro. Então, vamos lá, até você procurar agora a companheira, viu? Já procurei. Já achou? achei Então que diga o ela nome é dessa uma felizada. pessoa que muito
colaborou com a gente, Tainá Mendes. Tainá Aí, Mendes, companheira. você ganhou. A Tainá Mendes, eu vou sugerir que ela receba o branco. Quer dizer, não, ela vai receber o que ela quiser. Mas pode ser o branco ou o preto, você vai fazer um bom uso, eu tenho certeza disso. Então, Tainá, mande seu telefone aqui, para que a gente possa entrar em contato com você. Você vai receber na sua casa, né, ou na sua garagem, no seu local de trabalho, o seu liquidificador, que assim é uma coisa simples, mas é ofertado com muito amor e carinho. Eu quero aqui, doutor, é uma pena que o tempo passa muito rápido. Já Passa acabou. mesmo. Mas é muito importante que vocês saibam da importância de vocês aqui. Eu quero muito agradecer a cada um dos senhores e da senhora. Doutora, Obrigada. muito obrigado. Foi muito de altíssima importância as suas informações. Doutor, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado. Meu Vocês. amigo Cachorrão, obrigado por você Obrigado a vocês, falar né, do nosso setor de manutenção. E eu queria finalizar da seguinte forma. É importante que cada mãe e cada pai observem, né, o comportamento dos seus filhos. Nós conhecemos nossos filhos. Se há algo diferente que está acontecendo, ou ele está triste, ou ele está com medo, procure saber o que está acontecendo. Não deixe passar batido, porque algo sério e gravíssimo pode estar por trás dessa tristeza dele. Do mesmo modo, as mulheres. Dizer a você, amigo, dizer a você, pai, dizer a você, marido, não agridam suas esposas. Esposas não nasceu para apanhar de ninguém. Nasceu para ser amada e respeitada. Não se pode agredir uma mulher. Não pode ceifar a vida de uma mulher. Nós temos aqui, isso aqui é um pequeno espaço, mas um pequeno espaço que nós estamos fazendo a nossa parte. E dizer, temos que acabar com essa violência doméstica. Temos que acabar com essa violência contra as mulheres. Temos que acabar com a violência contra as nossas crianças. Pelo amor de Deus, não dá para vivermos num país como o nosso país, um Brasil maravilhoso, que tudo que se planta aqui dá. Tudo que se planta a gente colhe. Um país rico, um país muito importante, e nós não podemos aceitar esse tipo de violência contra a mulher Verdade. e contra crianças. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a todos Obrigada. vocês. Meu muito obrigado. Obrigado Deus a abençoe você. a cada um de vocês. A você que nos assistiu. Terça-feira que vem, estaremos aqui às 18 horas novamente, se Deus nos permitir, com o especialista em leis de trânsito, Aboane, que já foi vereador, deputado federal, é policial militar reformado e ele entende profundamente de leis de trânsito. E isso vai ser muito importante a você, condutor e condutora de ônibus. Nos assista, que será um programa maravilhoso. Muito obrigado a cada um de vocês. Ezra, muito obrigado. Fabinho. Obrigada. Quero agradecer também ao presidente Patá mais uma vez. Deus abençoe sua vida. Obrigado pelo espaço cedido aqui. E também a nossa grande amiga Cleonice Caetano, que está hoje em atividade ali na capital de Brasília, no Distrito Federal, trabalhando em prol e em defesa das categorias. Forte abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigada. Valeu, obrigado. Boa noite.